Queridos alunos, queridas alunas, eu sou a professora Aline. Começamos hoje mais uma aula de Física. Essa segunda semana de aula remota inicia-se hoje, dia 28 de abril, e encerra dia 4 de maio, com a entrega das atividades referentes a essa aula. Nós já começamos a estudar a mecânica. Nós vimos que a mecânica estuda os movimentos, e ela é dividida em dois grandes ramos. O primeiro deles nós já estudamos, inclusive de maneira presencial, que é a cinemática. Nós vimos que a cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Então, se eu vejo um carro se movimentando na rua, a cinemática estuda a velocidade desse carro, estuda o trajeto percorrido por esse carro, o tempo que ele gasta para percorrer esse trajeto, a velocidade, o deslocamento, mas a cinemática ela não se preocupa em estudar o que faz esse carro se movimentar, por que ele está se movimentando. Então ela estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Na aula remota da semana passada, nós começamos a estudar a dinâmica. A dinâmica é um ramo também da mecânica que estuda as causas dos movimentos. Então, ela responde algumas perguntas como: o que precisa para um carro começar a se movimentar? O que faz um pingo de chuva cair do céu? Então, o que é necessário para um carro começar a se movimentar? Algumas pessoas dizem roda, motor. Então, mas o combustível, mas o que faz o carro se movimentar? É a força do motor. O que faz um pingo de chuva cair do céu? É a força relacionada à gravidade que puxa esse pingo de chuva para baixo. O que faz uma pessoa levantar de sua cadeira e começar a andar? É a força dos músculos. O que faz uma bola de futebol se movimentar? É a força que o pé do jogador aplica nessa bola, por exemplo. Ou seja, as causas dos movimentos são as forças, que é o assunto da dinâmica. Mas o que seriam essas forças? As forças elas surgem da interação entre corpos. Quando nós temos dois ou mais corpos interagindo entre si, surgem as forças. Lembrando que corpos não necessariamente sejam corpos humanos. Nós vimos nas primeiras aulas que qualquer porção de matéria podemos chamar de corpo. Um lápis, um apontador, uma borracha, enfim. Então, quando temos dois ou mais corpos interagindo entre si, surgem forças. Importante, sempre haverá corpos ou corpo que aplica força, corpo ou corpos que recebem força. Então, sempre tem um corpo que aplica e um corpo que recebe. Consequências da aplicação dessas forças. Essas forças elas podem variar o movimento de um corpo ou podem deformar os corpos. Vamos ver essa parte de variar o movimento de um corpo. Então, a aplicação de uma força num corpo pode alterar seu estado de movimento, ou seja, pode alterar a velocidade. Exemplo, o que faz um carro aumentar a sua velocidade? É a força do motor. O que faz um carro diminuir a sua velocidade? É a força do freio. Essas forças também podem alterar o sentido e a direção do movimento. O que faz um carro realizar uma curva? É a força aplicada no volante que transmite para as rodas, enfim, é a força do volante, vamos dizer assim. O que faz um ciclista conseguir realizar uma curva? É a força aplicada através do guidão. Então, a aplicação de forças podem variar o movimento e podem deformar corpos. Quando eu amasso uma latinha, então pode amassar, pode entortar, pode desgastar. São forças.
forças que deformam os corpos. Agora vamos para a classificação das forças. Nós temos forças de contato. O que seriam essas forças de contato? É quando os corpos interagem em contato direto ou indireto. Exemplo, se eu pegar e apertar essa folha de papel com o meu dedo, eu estou em contato direto com a folha. Se eu utilizar a caneta para pressionar o papel, eu estou em contato indireto com o papel. Então, forças de contato é aquela em que os corpos estão em contato direto ou indireto. Nós temos também as forças de campo. São as forças que atuam à distância. Exemplo, quando eu solto essa tampinha de caneta, ela cai. Por que que ela cai? Porque existe uma força que faz com que ela caia. Uma força exercida pelo planeta Terra. Essa força, ela atua à distância. Note que a Terra, o solo não está em contato com a canetinha, mas mesmo assim sofre a ação dessa força. Então, força de campo. Aqui pode entrar a força de campo gravitacional, força de campo magnético. Então, nós temos esses dois tipos de força. Força de contato e força de campo. Como podemos representar as forças? As forças são representadas através de segmentos de reta orientados. É uma seta, uma flecha. Normalmente aparece esse F com uma setinha em cima indicando que é força, né? Um vetor. Então essa seta também é conhecida como vetor. Um segmento de reta, um segmento é um pedacinho de reta orientado. Tem um sentido aqui. Qual é a unidade de medida da força? A força é medida em Newton. O que seria essa unidade de medida? Massa é medida em quilos. Tempo é medido em horas. Temperatura é medida em graus Celsius. A força é medida em newtons, representado por N maiúsculo. Escreve Newton em letra minúscula. Para eu ter uma representação completa da força, eu preciso indicar intensidade, quer dizer, qual é o tamanho dessa força, a intensidade dela, a direção e o sentido. Vejam esse exemplo A. Eu tenho um vetor de força, eu tenho uma força de 3 newtons, esse vetor laranja, tem uma intensidade de 3 newtons. É o tamanho dessa força, 3 newtons. Direção. Nesse caso, a direção é horizontal, horizonte, horizontal. E o sentido? Para a esquerda. Então, para eu ter uma representação completa de uma força, eu preciso indicar a intensidade, a direção e o sentido dela. Olha o outro exemplo aqui. Essa força rosa. Essa força rosa, ela tem uma intensidade de 4 newtons. Está aqui marcado do lado. Direção. A direção é vertical. E o sentido? Para cima. Poderia ser sentido para baixo? Aqui poderia ser sentido para a direita. Então, para eu representar as forças de maneira completa, eu preciso indicar intensidade, direção e sentido. Então, nós já vimos como que representamos as forças em um outro assunto. Resultante de forças. O que seriam essa resultante das forças? É a soma de todas as forças que atuam num corpo. É o resultado. É a resultante das forças. Então eu pego todas as forças que atuam nesse corpo e somo. Só que, para eu somar essas forças, eu preciso levar em conta a direção, o sentido e a intensidade dessas forças. Nós estamos acostumados em matemática que 3 mais 5 é 8.
Só que quando eu falo de forças de vetores, essa soma pode ser 8 ou pode ser 2. Depende do sentido dessas forças. Olhem os exemplos. Exemplo 1. Eu tenho um corpinho, esse corpinho verde. Nesse corpinho eu tenho duas forças atuando. Uma força azul clara, de 3 newtons, e uma força azul escura, de 5 newtons. A força de 3 newtons é vertical para baixo. A força de 5 newtons é vertical para cima. Quando eu faço a soma dessas duas forças, eu obtenho a força resultante, representada por F e esse R aqui embaixo, ó, menorzinho. Esse FR, que é a força resultante. Então, se eu tenho 5 newtons que puxa para cima e 3 newtons que puxa para baixo, sobrará 2 newtons. Essa força resultante, ela tem intensidade de 2 newtons, vertical para cima. Olhem um outro exemplo. Um corpinho verde sofrendo a atuação de duas forças, uma força laranja de 10 newtons, outra força rosa de 6 newtons, e as duas estão na mesma direção, ou seja, na horizontal. Eu coloquei essa seta aqui um pouquinho mais cheia para não confundir com o vetor da força. Então, para eu descobrir a força resultante que está atuando nesse corpo, eu preciso fazer a soma dessas forças. Se eu tenho 10 newtons puxando para a direita e 6 newtons puxando para a esquerda, sobrará 4 newtons horizontal para a direita. Simples, né? E se eu tiver mais forças, como é esse o caso? Olhem só. Eu tenho um corpinho verde com 4 forças atuando. Eu tenho forças na vertical e eu tenho forças na horizontal. Então, primeiro eu somo tudo num sentido, depois eu somo tudo no outro sentido e vejo o que dá. Vamos começar pela vertical. Notem que eu tenho 2 newtons vertical para cima e 2 newtons vertical para baixo. Essas forças são iguais, então elas se anulam. Eu não tenho nenhuma força resultante na vertical atuando nesse corpo. E na horizontal eu tenho 3 newtons para a direita e 5 newtons para a esquerda. Se eu fizer a soma para encontrar a força resultante, eu encontrarei aqui 2 newtons horizontal para a esquerda. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Vou colocar aqui um exemplo um pouco mais elaborado. Olhem só. Estou chamando de desafio, mas é uma ferramenta que vocês já viram em algum momento do estudo de vocês. Eu tenho um corpinho, mudei aqui, coloquei ele esférico. Esse corpinho, ele está recebendo a atuação de duas forças, uma na horizontal, uma na vertical. Como somar essas duas forças? Notem, eu vou traçar duas paralelas, uma paralela à força horizontal e uma paralela à força vertical. Sim? São essas linhas tracejadas. E vou traçar a força resultante. A minha força resultante é essa vermelha aqui. Aqui não parece, mas é rosa. 4 newtons é rosa, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui aparece nesse desenho, olha só, o famoso triângulo retângulo. Vocês já devem ter visto lá no 9º ano. Olha o triângulo retângulo aqui, ó. Vocês conseguem perceber que esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse, ou seja, 3 newtons.
Vocês conseguem perceber que essa diagonal aqui é a minha força resultante? Então, como faço para encontrar essa força resultante, sendo que ela é a diagonal de um triângulo retângulo? Nós aplicamos Pitágoras. Lembra? O que Pitágoras diz? O quadrado da hipotenusa, no caso aqui a minha hipotenusa é a força resultante, é igual ao quadrado dos catetos. Eu vou colocar na mesma cor para vocês visualizarem. Então, ó, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. Vou colocar um maisinho aqui. Tá vendo? Então, a minha força resultante ao quadrado, que é a diagonal, que é essa hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Agora, resolvendo isso, nós temos que força resultante ao quadrado é igual 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado, 9. Força resultante ao quadrado, 16 mais 9, 25. E agora o que eu faço com esse quadrado aqui? Esse quadrado que está aqui, eu passo para lá, fazendo a operação inversa, que é raiz, tiro raiz de 25. Então, força resultante é igual a 5. 5 o quê? Força resultante igual a 5 newtons. Não podemos esquecer a unidade de medida. Tá ok?